É isso aí, tudo bem, pessoal? Então, como prometido, eu venho aqui gravar a parte 2 falando sobre depressão. O primeiro vídeo, para você que ainda não assistiu, corre no canal, dá uma olhadinha. Tem a parte 1, ali eu converso mais com nós mesmo, tivemos uma conversa ali de pessoas que sofrem de depressão, os passos que ela pode tomar, que podem ajudar ela. E nesse vídeo eu vou conversar com você que convive com alguém que tem depressão. Talvez sua mãe, seu cônjuge, enfim. Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Então eu achei apropriado vir falar aqui sobre isso porque não é fácil conviver com alguém que tem depressão, né? Eu sei disso, eu reconheço isso. É difícil conviver com uma pessoa que tem altos e baixos, momentos felizes e tristes. Mas também porque a sua atitude pode ajudar muito no tratamento da pessoa que está do seu lado, que você ama, que vê triste, que vê depressiva. A sua atitude pode ajudar. E às vezes, sem você saber, querendo ajudar, você pode ali dar uma ofendida ou dar uma piorada na crise, que não é a sua intenção, eu tenho certeza disso. Mas vai algumas dicas, tá legal? Se você tiver alguma dica bacana também, deixa aqui nos comentários, que eu vou gostar de interagir e saber também de outras dicas que são legais a gente compartilhar. A primeira coisa, que quando uma pessoa está na crise de depressão, ela está num momento difícil. Eu sei que a pessoa não faz por mal, mas a pessoa chega e fala: você tá bem? Então talvez você possa trocar essas palavras. Vai ficar tudo bem. Sabe por quê? Porque quando você pergunta, tá tudo bem? A resposta é óbvia. Se a pessoa ela está em crise, está em depressão, ela às vezes está chorando, ou está trancada no quarto, ou ela teve uma crise de pânico, ela não está bem. E talvez fazer essa pergunta a ela, até nem ela mesma saiba se explicar. Então apoie ela no sentido: calma, vai ficar tudo bem. Outra coisa que você pode fazer para ajudar é acredite na tristeza da pessoa. Então, por exemplo, se você tem uma filha adolescente que está com depressão, se sua esposa, seu cônjuge, não duvide da tristeza dele ou dela. Porque muitas vezes a pessoa, quando ela começa a desenvolver um quadro depressivo, quando ela tem depressão, tem pessoas que minimizam, menosprezam aquela tristeza, como se ela fosse fácil de se controlar. Você não acredita que aquela tristeza seja tão forte a ponto que ela não consiga ter uma rotina normal. No caso dos adolescentes, talvez ela ir para a escola. Talvez você brigue tanto com o seu filho, ou brigue tanto ele, porque você não acredita na real tristeza e depressão que ele está passando. Às vezes você tem até uma boa intenção, porque ele tem que ir para a escola. Às vezes você tem uma boa intenção porque a sua esposa ela precisa continuar a viver, ela precisa arrumar a casa, ela precisa trabalhar. Você não quer ver ela mal. Mas a partir do momento em que você discute com ela sobre isso de uma maneira talvez meio rígida, você transmite a impressão que não acredita na dor dela. E isso só vai desfavorecer com que ela continue no tratamento ou que isso evolua. E ela não vai ver você como um porto seguro, mas ela vai querer se afastar de você, tá? Infelizmente, nós que temos depressão, a gente tem esse defeito. Que quando a gente se confronta com alguém que vai nos machucar, a gente tende a se afastar. Então, se você não quer se afastar do seu filho, do seu cônjuge, seja sempre compreensivo e acredite. A tristeza que ela está sentindo realmente saiu do controle, saiu do normal.
por isso que ela está fazendo um tratamento ou precisa de um tratamento, tá? Coisa também que é um comentário que às vezes a pessoa pode fazer para querer te animar, mas não funciona. Você chegar para a pessoa e falar assim: você tem tudo para ser feliz. Eu já ouvi muito isso. Falei, você tem tudo para ser feliz, você tem uma casa boa, você tem 2 filhos lindos, você é uma pessoa jovem, você tem um emprego bom, você tem tudo para ser feliz. Isso deixa a gente pior ainda, porque a gente pensa, fala, puxa, eu tenho tudo, mas por que eu não consigo ser feliz? Por que eu acordo todo dia infeliz? Você já está com o seu psicológico martelando aquele sentimento de tristeza, inutilidade, medo. E quando alguém vem e te afirma que você tem tudo para ser feliz, acredite, você não vai ajudar a pessoa. Porque a pessoa, ela sabe que ela tem o que ela tem de bom na vida dela. Ela ama os filhos, ela ama a família, ela queria ter felicidade. Mas como ela está com depressão, o fato dela ter motivos para estar feliz e ela não conseguir estar feliz, deixa ela mais aflita ainda, tá? Então, por mais que você tente dialogar com ela, que ela tem tudo para ser feliz, talvez deixe ela mais para baixo ainda, tá bom? Essa dica, ela é muito importante que a pessoa que esteja do lado entenda. A pessoa ela já tomou coragem para começar o tratamento, ela está disposta, ela quer lutar contra a depressão. Aí a pessoa vem e fala: mas você vai viver à base de remédio a vida inteira? Mas você precisa, você vai tomar, você vai ficar dopada? Outro comentário que a pessoa faz, né, que eu já até comentei no primeiro vídeo: você precisa de orar mais a Deus, você precisa ter mais fé. Então, às vezes, você não tem a intenção de pôr a pessoa para baixo, mas esses tipos de comentário faz com que a pessoa se sinta ainda mais depressiva, porque daí você está enfatizando que ela tem tudo para estar feliz, mas ela não consegue. Então isso ela vai ficar ainda mais depressiva, tá bom? Uma coisa que acontece muito quando você começa o tratamento de depressão, já com um pouquinho de preconceito com os medicamentos que a pessoa toma, a pessoa, às vezes, na brincadeira, tá? Às vezes a pessoa não tem aquela maldade, nem a malícia. Acredito eu, né, que não. Se é um familiar querido ou se é uma pessoa que não tem uma índole de te magoar, ela não faz por mal. Mas, o que acontece? Às vezes você está bem. Você está sorrindo, você está brincando, você está falando, e a pessoa olha pra você, porque você está tendo um ataque de riso, porque você achou algo engraçado. Aí a pessoa vem e fala: você já tomou o seu remédio hoje? Acredite, tem gente que fala. Ou às vezes você fala alguma coisa assim, que não é ligado tudo à depressão. Você fala, daí a pessoa reforça: você já tomou o seu remédio hoje? Então isso é algo pejorativo. É como se você tivesse que lembrar a pessoa que se ela está feliz demais é por causa do remédio, e se ela está triste é porque ela está sem. Lógico, se ela está triste, pode ser que ela não tenha tomado o remédio, mas às vezes ela está fazendo o tratamento certinho e é normal que ela tenha momentos de tristeza e picos de alegria. E quando ela está alegre, você não precisa enfatizar que você tomou o remédio hoje. Então esses são comentários que às vezes você pode deixar a pessoa para baixo, tá? Aí você pode falar assim pra mim: mas então eu não posso falar nada? Talvez você possa, né, argumentar comigo. Então como que eu vou ajudar? Por incrível que pareça, às vezes no momento de crise, só o fato de você afirmar para a pessoa que está do lado dela é o suficiente.
Então, às vezes, você não precisa falar nada. Um simples abraço e dizer que está do lado dela e que tudo vai ficar bem e que aquilo vai passar já é o suficiente. Você não tem muito o que fazer quando a pessoa está em crise. Talvez se ela esteja num grau muito forte, numa crise muito forte, ela precise de uma motivação para tomar banho, para comer, né? Às vezes acontecia isso, às vezes eu ficava o dia todo na cama, na casa fechada, né? E quando meu marido chegava, ele não brigava comigo, me expunha. Ah, mas o que aconteceu? Você tem tudo para ter feliz, você tem uma casa boa, você não sei o que. Não. Ele me abraçava, falava que ia ficar tudo bem, às vezes ele me ajudava a tomar banho, ele trazia uma sopa para mim, um mingau para mim comer, alguma coisa. Às vezes, pequenos gestos de amor é muito melhor do que você tentar convencer a pessoa que ela tem tudo para ser feliz. Então, afirmar que você está do lado dela já é o suficiente, tá? É uma dica. Outra dica que eu posso dar para você que convive com uma pessoa que tem depressão é que você já deve ter percebido que a pessoa, quando ela tem depressão, ela é muito instável. Então hoje ela tem muitos planos, amanhã ela já desistiu de todos, ou senão ela tem outros planos totalmente o oposto. Às vezes tem muitas depressão que tem aquela bipolaridade junto. Às vezes você ir de contra aquilo não vai agregar, não vai ajudar, né? Espere o tempo passar, né? E tá tudo bem, né? Aprenda a ouvir a pessoa, não critique. Críticas não são construtivas, principalmente se você estiver lidando com um adolescente. Você pode afastar muito o seu filho, porque hoje ele pode querer muito fazer um curso e amanhã ele não querer mais e depois ele querer de novo. E essa bipolaridade, se você toda vez ficar brigando com ele, você vai piorar o estado depressivo dele ou até afastar seu filho de você, né? Ou seja, você entender a instabilidade da pessoa e ver que aquilo é um problema emocional que ela tem mesmo, é um problema da depressão, e você debater ou criticar a pessoa ou falar algumas coisas ofensivas, discutir, não vai fazer com que a pessoa se sinta melhor. Pelo contrário, é como se ela nunca conseguisse chegar em algum lugar. Você vai dar essa impressão para ela, entendeu? Então, às vezes, entender a bipolaridade da pessoa é uma coisa que você vai ter que tentar fazer para conseguir conviver com a pessoa que tem depressão. Essa talvez seja a parte mais difícil, principalmente do cônjuge. Eu acho que quando você tem um cônjuge que tem depressão, você aprender a viver com a bipolaridade dela é muito difícil. Ela pode estar muito feliz agora e daqui a pouco ela está péssima. Então, você entender a bipolaridade, isso já ajuda muito no relacionamento. E você não tem o que fazer. Só o fato de você não brigar, discordar, você já vai amenizar com que a pessoa tenha uma crise ou que ela se sinta culpada pelo que ela sente e como ela é. É uma dica. Outra coisa muito, muito, muito importante é apoie a pessoa no tratamento. Por quê? Muitas vezes ela já tem um monte de gente de fora, tanto da família, colegas de trabalho, que falam: ah, mas você vai viver à base de remédio. Ah, mas você tem uma família bonita. Ah, você é nova. Foi o que eu falei. Mas você que convive com a pessoa, você sabe como ela é. Você sabe como ela está triste. Você sabe como ela precisa de ajuda. Então, você apoiar o processo de tratamento. O processo de adaptação ao medicamento. Até acertar a medicação. Então, conviver com uma pessoa depressiva é você tentar entender a situação que ela passa, ter empatia, na verdade, né?
E é lógico que não é fácil, né? Não é à toa que muitas pessoas que convivem com uma pessoa que tem depressão faz terapia, porque elas vezes também precisam de uma ajuda psicológica, porque até confunde ela. A instabilidade do parceiro ou do filho, da filha, pode até mesmo mexer com o seu sentimento. No caso de uma mãe que tem uma filha, um filho com depressão, ela pode se sentir culpada do filho estar daquela forma e ela não conseguir entender, não conseguir ajudar. Então talvez uma mãe também precise fazer uma terapia para conseguir ajudar a cuidar melhor do filho, né? O cônjuge, ele talvez também precise fazer uma terapia, ou senão ele tem que ali trabalhar no emocional dele para que ele consiga dar o apoio necessário para a pessoa que tem a depressão, mas ao mesmo tempo que o emocional dele também não fique abalado, né? Então, quando se trata de conviver com uma pessoa que tem depressão, não há muito o que se fazer. Por quê? Você não tem como convencer a pessoa que ela tem muitos milhares de motivos para ser feliz, porque isso só vai deixar ela mais para baixo. Você não tem como tirar a tristeza que ela está sentindo, porque como eu já falei no primeiro vídeo, a depressão é uma deficiência, é uma instabilidade nos neurotransmissores que ela tem. Então não é um problema que você conversando com ela e tentando convencer ela que aquela tristeza não é relevante, que vai fazer ela melhorar. Pelo contrário, ela vai ficar mais confusa e ela vai ficar mais triste de você falar para ela, você tem tudo para ser feliz, não é? Entendeu? Então isso vai deixar a pessoa mais para baixo. Usar esses termos na brincadeira também é bem ofensivo quando a pessoa toma medicamentos, como você é louca, você já tomou seu remédio hoje? Sabe? Às vezes a pessoa tá bem, mas você relembra ela que para ela estar sorrindo, ela precisou tomar um remédio. E às vezes não, a pessoa simplesmente ela está bem, ela está sorrindo porque ela está feliz, não é porque ela toma remédio. Então, alguns comentários você pode evitar, brincadeiras, né? Que talvez torne a pessoa fique mais depressiva, tá? Esse vídeo, ele ficou bem mais curto do que o outro, porque a pessoa que convive com o depressivo, eu acho que o papel dele maior é de apoiar, dar amor, carinho, compreensão para a pessoa. Isso, gente. Eu espero muito ter ajudado com esse vídeo, tá? Não, eu tenho depressão e eu sei, eu tenho consciência que não é fácil conviver com uma pessoa que tem depressão. Mas se você quer mesmo ajudar a pessoa que está do seu lado a enfrentar os altos e baixos, as crises dela, é simplesmente você estar do lado dela, apoiar ela. E quando ela estiver numa crise, às vezes só um abraço ou dizer que vai ficar tudo bem já é o suficiente. Numa crise não tem muito o que ser feito. Às vezes, se a crise for muito forte, às vezes é mais viável que você leve ela num pronto atendimento ou que você dê o medicamento já especificado pelo médico se ela tiver uma crise e fique abraçado, fique junto com ela, do que você ficar ali conversando com ela e tentando convencer que não tem motivo para ela estar daquele jeito. Porque ela sabe que não tem motivo, mas a crise vem e é incontrolável, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que você que conviva com alguém que tenha depressão tenha gostado do que eu falei. E se você discorda ou tem outro ponto de vista, ou se você tem uma dica que você usa com alguém que tem depressão, pode deixar nos comentários que a gente vai estar gostando muito de interagir sobre esse assunto. Tá bom? Muito obrigada por você ter assistido a parte 2 sobre depressão. E eu fico aqui e até o próximo vídeo. Grande beijo!